é defraudar alguém? Quais são os tipos de defraudação emocional? Você sabe? Olá, princesa! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Olha eu aqui de novo. Seja bem-vinda aqui. Vamos falar sobre defraudação emocional. No vídeo passado nós falamos sobre autodefraudação, como é que ela acontece. E agora vamos falar mais um pouquinho da defraudação emocional. Bom, antes de falarmos sobre isso, eu gostaria de fazer aquele pedido especial que você não deixe de curtir, se você gostar, deixar de compartilhar para alguém que precisa ouvir e, claro, comentar. A gente quer muito ouvir você. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, né, de notificações para você ficar por dentro de quando aparece vídeo novo. Bom, nós vamos falar sobre tipos de defraudação emocional. Bom, para quem nunca ouviu falar dessa palavra, se é novidade, para mim até então era, mas defraudar é enganar alguém. Ou seja, é você gerar uma expectativa que você não quer ou não pode suprir. Esse termo defraudação emocional eu conheci através desse livro da pastora Sarah Shiva. Ela fala muito sobre relacionamento, vida sentimental, e até então nunca tinha ouvido falar nessa palavra. E aí foi através desse livro que eu conheci mais um pouquinho como é que se dá. E aqui ela fala sobre os 4 tipos, as 4 formas de autodefraudação. E de acordo com a definição dela, né, a defraudação emocional, desculpa a gagueira aqui, ela é tirar proveito do outro sem desejar um verdadeiro compromisso. Então, quando alguém defrauda outra pessoa, ela está enganando, ela está tirando proveito, ela está gerando um desejo, uma expectativa no outro que ela não quer suprir. Isso é defraudar. Então é você gerar esse engano, é fazer a pessoa acreditar, deixar ela pensar que você está interessado num compromisso, num casamento, quando você só quer curtir aquele momento, você só quer se aproveitar da pessoa. Se a gente falar a grosso modo, né, ela realmente só quer tirar proveito. E aí ela vai dizer 4 formas de defraudação. Falamos a primeira forma, que foi a autodefraudação. Se você não viu, assiste lá. O vídeo eu vou botar aqui no cardzinho, vai aparecer em algum lugar. Que é justamente gerar essa expectativa em você mesma. Você mesmo cria essa ilusão, não é o outro. É você que cria essa ilusão e essa expectativa que não é a realidade. Bom, outra forma, né? Então vamos lá. Uma forma que pode acontecer esse engano, que é, primeiro, uma sedução, ou seja, pode partir de uma das pessoas envolvidas. A sedução, ela acontece, por exemplo, né, quando um rapaz se interessa por uma moça, né, a gente aqui está falando sobre o contexto de igreja, tá? É cristão, mas isso assim acontece em todos os lugares. Nosso foco aqui é para você que é cristã, né? A gente sempre traz uma palavra antes, né, de entrarmos no conteúdo. A gente sempre fala de uma palavra do Senhor, né? Alguns conselhos, algumas orientações daquilo que a gente tem aprendido, de experiência própria também. Então, a gente aqui está falando do contexto igreja. E, infelizmente, acontece muito isso nas igrejas. De rapazes que se interessam pelas moças e aí começa a conversar, começa a elogiar. Isso todos os homens fazem, né? Os homens sabem que nós caímos pelo ouvido. Então, quando o rapaz vem com todo aquele arsenal de elogios, de bajulação, enfim, falando que ela é linda, que ela tá bem vestida, enfim, que ela tá cheirosa, vem com todo aqueles elogios, ele começa o quê? A seduzir a menina. Então aí, olha, já acende um alerta que pode ser um defraudador, pode ser um rapaz que apenas está mostrando com sinais ou com palavras de que ele está interessado em você, quando ele está interessado em você e mais das meninas. Só que ela se dá se a menina, quando a menina, ela começa a abrir o coração dela para aquelas palavras e aí consequentemente para ele, e aí ela começa a se permitir, né, a se deixar
ser seduzida pelo rapaz. Então ele vai falando coisas bonitas, elogios, aí quando vê, ela abriu o coração para ele. Só que o rapaz, as intenções dele não são sérias. Ele tá apenas ali para defraudar a menina, para enganar. Então, ou seja, com palavras ele vai seduzindo, ela vai abrindo o coração. Quando ela vê, ela tá interessada no rapaz, só que o rapaz demonstra interesse, mas ele não quer um compromisso sério. E aí ela começa a gostar dele, aí é o perigo. Aí a menina, que é muito, né, as mulheres vão muito além, já começa a pensar em casamento, enfim, já começa a apresentar para os pais, para toda a família, pensa nas alianças. E aí o rapaz, o que ele faz? Some. Ou aparece namorando outra menina. Ué, mas por quê? Porque ele estava ali jogando palavras bonitas, sedutoras, para você e mais não sei quantas. E aí quem cair no laço, quem for mais interessante, aí ele parte pra cima. Então, o que acontece? Esse rapaz, muitas vezes, ele gerou uma expectativa e ela se frustrou. Isso é um tipo de defraudação. O segundo tipo é quando parte das duas pessoas envolvidas, que no caso ela chama de azaração. Como é que isso se dá? As pessoas se interessam uma pela outra, mas aí elas começam o quê? A falar entre si sem falar com líderes, pastores, enfim, eles começam a se envolver, porém os dois não estão querendo um compromisso sério. Eles apenas estão querendo curtir um ao outro, a companhia um do outro. Enfim, eles gostam daquela coisa de gostar, sabe? É aquele sentimento bom, aquele friozinho na barriga. Então, um tá se aproveitando do outro, um tá gerando uma expectativa no outro que ele sabe que não vai dar em nada. Então isso é a azaração. Então os dois estão ali envolvidos. Isso acontece muito quando as duas pessoas são carentes, são solitárias. Então busca um no outro aquela forma de suprir aquela carência, porém sem um compromisso real, né? Sem uma intenção verdadeira de construir uma vida junto com a pessoa, né? Então, esse tipo de defraudação, ele acontece com pessoas carentes, solitárias, que um se aproveitando do outro, né? Apenas para combater a solidão. Então, esse é o outro tipo de defraudação. Só que sabemos que isso gera consequências muito ruins, até porque é um se aproveitando do outro, no final uma pessoa acaba gostando realmente da outra. Geralmente são as mulheres. Então as mulheres são, acho que eu acredito que o lado mais fácil de se apaixonar. Mesmo que no começo, só se aproveitar, não, só tô aqui curtindo, mas no final ela vai se envolver ainda mais emocionalmente, depois fisicamente, quando vê, ela já está apaixonada. Só que o rapaz, até então, não se apaixonou, e aí eles vão nessa azaração, só que a menina ela vai se machucar. E acho que 99,9% dos casos é a menina que acaba se frustrando, se decepcionando. E quando vê, ela tá ferida, ela tá magoada, ela tá machucada. Então, podemos ver aí que a defraudação, ela traz consequências muito sérias. Eu falei isso no primeiro vídeo da autodefraudação. Não caia nessa. Não caia em palavras que o rapaz te diga. E a maioria, até os homens falam isso, vale mais do que o cara faz do que ele fala. Porque palavras, a gente fala por falar. Palavras, as pessoas têm mais facilidade em dizer sem estar sentindo, sem ser realmente verdadeiro, genuíno. Mas a ação é que de fato demonstra, tem mais valor. Então, se o rapaz fala coisas e demonstra outras coisas, tem outras atitudes que não condizem com o que fala, tem alguma coisa errada. Porque se o rapaz realmente fala palavras bonitas, falando que gosta de você, e aí sim as atitudes, o comportamento dele demonstra que ele gosta de você, aí ok. Mas se for o contrário, se ele disser coisas bonitas, mas olha, deixa de ligar pra você, ele não te chama pra sair,
ele não apresenta família, amigos, ele some, depois volta. Ele realmente gosta de você? Não. Então, mulheres, meninas, princesas, prestem atenção nas atitudes dele. E não somente nas palavras. Porque ele sabe que se ficar falando no ouvido da gente, a gente vai cair, né? A gente vai se apaixonar. Só que é muito mais do que palavras, são ações. Então ele tem que demonstrar, ele tem que ter atitude. Agora você pode me perguntar assim, mas tudo bem, ele fala e demonstra. Como é que eu vou saber se ele realmente está interessado ou se ele é apenas um defraudador, um aproveitador? Aí é somente, eu poderia dizer somente com o tempo. Infelizmente tem coisas que a gente tem que dar tempo ao tempo. Então eu não consigo descobrir em um mês se ele gosta de fato de mim, por exemplo, né? Como é que eu vou saber se o rapaz gosta de mim? Eu não consigo em um mês, eu tenho que dar tempo. É continuar conversando, né? Continuar, enfim, saindo, se encontrando e observar, porque o cara vai dar sinais, não vai demorar muito, não vai. Ele não vai conseguir manter as aparências por muito tempo, ninguém consegue. Então, logo vai aparecer. Então, dê tempo ao tempo. Vai continuando saindo, vai conversando, não se feche. Isso que a gente está falando são alertas para que você fique atenta, mas também não se feche a conhecer pessoas, né? A fazer amizade. Não ache que todo mundo vai ser um aproveitador que quer machucar você, não. É justamente te alertando para que você não caia em furadas, para que você não caia em laços. Então, o que acontece? Presta atenção nas atitudes dele. Isso é lei, grava isso na sua mente. Enfim, e aí o outro tipo de defraudação é o cupido, que seria quando parte de uma terceira pessoa que não seja os dois, né? Então tem a menina e o menino, aí tem uma terceira pessoa que é o cupido, né? Então essa terceira pessoa que dá um de cupido, e ela fala muito disso, cupido gospel, quando a pessoa acha que o casal ali, a menina e o menino, eles vão dar certo, eles combinam. O que acontece? Qual é o perigo do cupido? O que acontece? São pessoas de fora que querem dar uma ajudinha, querem dar um empurrãozinho. Só que muitas vezes o cupido ele se engana. E aí é que tá o problema. Porque às vezes uma pessoa de fora acha que você combina com aquele rapaz lá, com o fulaninho. Então vamos supor que você, cicrana, combina com o fulaninho. Aí então, eu que sou cupido, eu vou dizer assim, poxa, cicrana, acho que você combina com fulaninho. Você bem, o que você acha de fulaninho? Aí eu começo a falar de fulaninho. Só que até então, você, cicrana, não tinha prestado atenção nele. Você tipo assim, não, quem é fulano? Oi? Fulano é aquele que não sei o que, aí começa a falar. E você, interessante, nunca tinha reparado no fulano. E aí eu vou lá pro fulano e falo assim, olha, cicrana, você conhece a cicrana? Não, então cicrana é essa moça aí, que não sei o que. Aí o fulano também até então não tinha visto a cicrana, e aí o fulaninho começa a se interessar. Só que o problema é que eu, como cupido, eu não sei da vida dos dois. Então vamos supor, o perigo tá eu achar que a cicrana combina com fulano, sendo que eles não combinam. E aí imagina o rolo. Imagina eu juntar duas pessoas que não tiveram interesse nenhum um no outro. Até então nunca tinha reparado, mas eu começo a falar, e aí eles, interessante, né? Eu vou ali. Só que eu posso cair no erro, como cupido, de juntar duas pessoas que no final vai dar ruim. E de fato, não estou querendo dizer que você não deve apresentar amigos em comum. É claro que a gente conhece casos de pessoas que conheceram o marido ou a esposa através de amigos em comum. Eu não estou falando disso, né? Não, por favor, não se feche também para conhecer amigos dos amigos, enfim, não se feche isso. Mas o perigo está em quando você, na verdade, o cupido está unindo casais errados. Aí é que está o problema. O problema tá, inclusive, ela vai falar quantas pessoas já se casaram com a pessoa errada por influência de outros.
ou por profecias, ou por falsas profecias. Então, esse cupido gospel é que é um pouco perigoso, porque pode ser que casais venham namorar, noivar, casar por influência dos outros. São pessoas, amigos falando, nossa, esse casal super combina, mas na verdade, gente, é que a gente não sabe quem combina com quem. A gente conhece muito por fora, pelas aparências, mas o coração a gente não conhece. Então a gente, olha, por exemplo, eu como cupida, não posso dizer para cicrana que fulano é a pessoa ideal, porque às vezes a cicrana tá orando para um cara que fulano não tem nada a ver, né? Então Deus é que conhece o coração. Então eu não posso me colocar como aquela pessoa que vai juntar os casais. Eu creio que é Deus quem promove o bom encontro, né? É claro que você pode conhecer alguém através de um amigo comum, isso não é problema nenhum. Mas eu não posso me dar ao luxo de ficar juntando casais que às vezes não tem nada a ver. Pode dar certo por um tempo, mas e alguma coisa vai escorregar e aí pode dar errado. E aí o perigo tá em virar casamento. E aí, minha filha, casando errado é complicado. Então, e aí, assim, o cupido fica instigando, porque assim, ela é a mulher ideal, essa pessoa nasceu pra você. Gente, assim, cuidado, se tem alguém aí falando no seu ouvido, olha, repara fulano, olha ele, e você até então não se interessou nele, toma cuidado, porque pode ser que essa pessoa esteja juntando você com uma pessoa errada, que não vem de Deus, e as coisas que vêm de Deus, ela traz paz, Deus vai confirmar, Deus tem todo um cuidado especial nessa área da sua vida sentimental. Então não se preocupe, não fique ansiosa para será que é ele, será que é... Não. Não fique ansiosa, gente. E para conhecer alguém leva tempo, leva muito tempo. Não é assim, então deve ser ele. Não sabemos. Então fique a cuidado, porque de fato as palavras, ela até fala aqui, as palavras ministram. E conforme vai entrando, a pessoa vai abrindo o coração, ela pode estar ali de alguma forma encantada, então enfeitiçada. Então é um sentimento que, gente, vamos combinar, o cupido, ele dá aquele empurrãozinho. Quando muitas vezes o próprio casal, né, o menino e a menina, eles não se interessaram por outro. Ou seja, não veio naturalmente. E aí tá um perigo, porque eu acredito que nas coisas de Deus elas vêm com o quê? De forma natural. Você não precisa forçar nada. Ela vem naturalmente. Então, se não partiu, menina, olha só, se não partiu de você um sentimento naturalmente, algum interesse por ele, não deixe que outra pessoa fique dizendo que ele é aquela, vocês combinam. Não. Se não veio de você, não force a barra. Diga pra cupido que tá fazendo isso, fala assim, olha, fulano, eu não me interessei por ele, então não precisa ficar me dizendo que a gente não... Se o rapaz vier falar comigo, se ele realmente demonstrar interesse em mim, a gente pode até conversar, a gente pode até ser amigos, mas isso não quer dizer que a gente vai casar. É isso, é ponto final, você tem que ser sincera também. Então se tem alguém ali falando no seu ouvido, corte logo. Tá bom? Para você não evitar abrir seu coração para a pessoa errada e assim se machucar. Estou querendo dizer com tudo isso? A primeira coisa é para que você evite se machucar, para que você evite frustrações, decepções amorosas desnecessárias. Então, a defraudação, de todos os tipos e todas as formas, elas geram justamente essa frustração, essa decepção. E isso que a gente não quer. Então, para que você não se magoe, para que você não se chateie e até realmente se ire contra o seu irmão, corta logo isso de uma vez. Não caia nessa defraudação, nesse engano, nesse engodo que o rapaz pode chegar no seu ouvido. Né? Então, assim, primeiro, como é que eu faço para não cair na defraudação? Tem um versículo lá em Provérbios, no capítulo 4, que acho que é o verso 23, que diz: sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dela procedem as fontes da vida. Algumas traduções falam saídas da vida. O que quer dizer isso? Né? O que Salomão
quis dizer com isso quando escreveu? Que nós devemos guardar o nosso coração, que ela é fonte de toda a nossa vida. Então, quando a Bíblia fala de coração, ela fala de coração e mente. Então, ela está falando ali da mente e dos sentimentos. Por quê? Porque é o pensamento que gera um sentimento, que gera uma vontade, que gera uma ação. Então, tudo começa a partir dali do nosso coração, do nosso sentimento ou do nosso pensamento. Então, você deve guardar essa fonte, né, das saídas da vida, né, no seu coração. Então, para que você não caia nesse engano, guarde bem o seu coração. Guardar o coração também seria guardar, claro, que seus olhos e os seus ouvidos, principalmente. Então, se o rapaz está ali, vindo com conversinha, primeiro, não acredite 100%. Eita, que eu mexi aqui. Não acredite muito logo em 100%. Porque pode ser que ele esteja falando isso para você e para outras também. E ele quer ver quem vai cair primeiro na rede. Então, se blinde. Blinde os seus ouvidos. Lembre-se, o rapaz vai elogiar? Vai. Mas você não depende do elogio do outro para se sentir amada, valorizada. Aqui a gente tem falado muito, batendo muito nessa tecla. Você já tem o amor de Deus. Você já é valorizada por Deus. Você não precisa de um rapaz falando no seu ouvido que você é linda, porque você é linda. Então ele só está dizendo o óbvio. Então não permita que palavras dele vão enchendo seu coração e ali você abre até margem para carências. Então cuidado, se você também tem um problema de carência, a gente já tem um vídeo sobre isso, e vai ao Senhor para suprir justamente todo esse vazio do teu coração. Então, blinda, guarda o seu coração, guarda os seus pensamentos. Por isso que a autodefraudação ela é perigosa, porque a gente tem que guardar os nossos pensamentos, senão a imaginação rola solta. Ela vai se deixar, você já está lá no terceiro céu sonhando. Então, guarda a tua mente, guarda os teus ouvidos, os teus olhos e, claro, fique atenta ao que, se ele está dizendo, condiz com o que ele faz, né? Então, o rapaz, quando de fato ele está interessado, ele vai demonstrar de todas as formas. A primeira coisa que ele vai querer fazer é apresentar a sua família, apresentar os seus amigos, ele vai querer estar perto de você, ele vai querer te ver, sempre te encontrar, enfim, conversar com você. Agora, se ele diz que gosta de você, mas não faz nada disso, tem alguma coisa errada. Então, preste bem atenção. Uma dica, né? Então, guarda o teu coração para tudo, para todas as áreas da sua vida, isso não só na vida sentimental, mas em todas as áreas. Lembre-se, guarde o seu coração, se blinda, peça ao Senhor, Senhor, me guarda, né? Não deixe que os meus olhos, os meus ouvidos caem em qualquer laço, porque a gente sabe que Deus constituiu a família e Satanás ele quer destruir isso, ele quer destruir nossos sonhos, ainda mais de constituir uma família, de casar, enfim. Então ele sabe das nossas fraquezas, ele vai se utilizar disso para justamente nos atingir. Então evite frustrações, decepções, evite machucados desnecessários. Eu estou falando que é desnecessário porque uma decepção amorosa, quando você se deixa levar, ela cria feridas que depois, para se curar, cicatrizar, demora. E aí você vai cada vez mais se fechando a relacionamentos. E quando você vê que a bênção está chegando, você já, não quero mais saber de ninguém. Porque você já se frustrou tanto, já apareceram tanto laço nessa vida, que você acaba ficando magoado. Então, cuidado. Se possível, se você quiser, assista esse vídeo de novo, assiste com calma, deixa Deus falar, o Espírito Santo ministrar mais o teu coração sobre essa área, amém? Então é isso que eu queria falar para vocês. Olha, se foi bom realmente, não deixa de comentar, se de alguma forma te edificou, fale com a gente, enfim. Também não deixa de curtir, compartilhar, para quem precisa ouvir essa mensagem, e também não se esquecer de se inscrever aqui no canal. Amém? Então, um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.